como vocês estão passando de reclusão aí. Espero que esteja tudo bem. O meu objetivo hoje é falar sobre movimento variado. É um tipo de movimento mais comum no nosso dia a dia, né? Porque a todo momento nós estamos variando a nossa velocidade, como eu disse no vídeo anterior. Só que mais especificamente nós vamos falar de movimento retilíneo uniformemente variado. O conceito de movimento eu já dei no primeiro vídeo. O porquê de ser retilíneo, a gente ainda não falou de aceleração centrípeta, então por enquanto vamos continuar tratando movimentos em linha reta, né? Uniformemente variado. O que vem a ser essa expressão? Uniformemente variado. Nós teremos variações iguais de velocidade por tempo. Por exemplo, se um corpo estiver acelerado a 2 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que a cada segundo sua velocidade cresce 2 metros por segundo. Então, se ele estiver em repouso, no primeiro segundo sua velocidade vai ser 2 metros por segundo, no segundo segundo sua velocidade vai ser 4 metros por segundo, e assim por diante. Serão variações uniformes de velocidade. Eu queria abrir um parênteses, né? Porque o termo aceleração, quando você se relaciona esse termo com o que você conhece no dia a dia, né? Que o mais perto disso talvez seja o acelerador de um carro, é um pouco perigoso você associar o termo aceleração a crescimento de velocidade. A aceleração é melhor definido como variação de velocidade, porque o ato de frear também consiste numa aceleração, porém negativa. Então vocês vão ver que em todas as equações que eu vou apresentar agora para vocês do movimento variado, vai ter um mais ou menos antes da aceleração. Esse mais ou menos vem justamente para te falar se a aceleração é positiva, a velocidade está crescendo, se a aceleração é negativa, a velocidade está diminuindo. Pensando que a aceleração é variação de velocidade, né, eu queria tratar a gravidade, por exemplo. A gravidade é um tipo de aceleração, muito conhecida por todos nós, né? A gente fala que a aceleração da gravidade na Terra é aproximadamente 9,8, 9,81 metros por segundo ao quadrado. O que isso quer dizer? Quer dizer que um corpo em queda livre, partindo do repouso, a cada segundo a sua velocidade aumentará 9,8 metros por segundo. Dando esse exemplo, desprezando as forças de resistência do ar, né? Então, se eu soltar um objeto em queda livre, a cada segundo sua velocidade cresce 9,8 metros por segundo. Então agora eu vou apresentar para vocês as equações que descrevem o movimento variado. Vocês vão ver que agora vão ter mais funções. Vamos ter função da posição em relação ao tempo, teremos função da velocidade em relação ao tempo, e para não ficarmos sempre dependentes dessa variável tempo, teremos uma equação que vai servir como uma importante ferramenta na resolução de exercícios, que é chamada de equação de Torricelli. Vocês vão ver que na equação de Torricelli não existe uma dependência com o tempo. Vou mostrar isso detalhado para vocês. Então, pessoal, como eu disse, nós vamos estudar movimento variado. Movimento retilíneo uniformemente variado. Variado o quê, né? Variações de velocidade. Variações de velocidade na física, aceleração, que se calcula como variação da velocidade por tempo. A unidade de medida mais comum para aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então, nós vamos estudar movimentos com aceleração diferente de zero. Porque se a aceleração for zero, nós já temos um vídeo sobre isso, que é MRU. Beleza. Se a aceleração é positiva, a velocidade cresce. Se a aceleração é negativa, a velocidade cai. Já conversamos sobre isso, né? E a partir daí, nós temos que estudar 3 funções. A função horária da posição por tempo. Percebam que agora eu tenho uma equação de segundo grau, né? Então a função horária da posição por tempo do movimento variado vai ser uma curva, quando eu representar isso graficamente, né? Porque essa equação sai daqui, né? É uma genérica daqui. Isso é uma função de grau 2
Então, diferentemente do MRU, quando nós plotamos um gráfico posição por tempo e deu uma reta, agora, quando você olhar para uma função posição por tempo e for de grau 2 ou no gráfico for uma curva, nós já sabemos que eu estou falando de movimento variado. Temos a função da velocidade em relação ao tempo. Perceba que eu tenho uma dependência direta da velocidade com o tempo. Né? Por que não tinha isso, Gabriel, lá no movimento uniforme? Faria sentido ter uma função velocidade por tempo no movimento uniforme? Nós falamos lá, o que é uma função mesmo? É quando uma variável depende da outra. No movimento uniforme, a velocidade dependia de alguma coisa? Não, ela era constante sempre, né? Então agora apareceu essa novidade, que é uma função horária da velocidade por tempo do movimento variado. E aqui, perceba uma coisa, tanto aqui quanto aqui, nossa posição e nossa velocidade depende do tempo. Aí um cara pensou, pô, mas eu vou depender sempre do tempo? Aí o que ele fez? Ele isolou o tempo aqui e substituiu na de cima e encontrou uma função de velocidade em relação à posição, para a gente nem sempre ficar dependente diretamente do tempo. Essa equação é chamada de equação de Torricelli. Tudo bem? Aí agora nós vamos estudar mais a fundo um pouco essas funções, depois vamos estudá-las graficamente. Vamos lá. Vamos analisar essas duas funções. Essa é uma função de primeiro ou de segundo grau? Primeiro grau, certo? O expoente da variável é 1. Então, se é uma função de posição em relação ao tempo e é de primeiro grau, eu já sei que eu estou falando de um movimento retilíneo uniforme. Essa é uma função de primeiro grau ou de segundo grau? Segundo grau. Então, eu já sei que eu estou falando de uma função da posição por tempo do movimento variado. Vamos dar uma lembrada. De onde saiu essa função? Saiu daqui, né? S igual a SO mais ou menos VT. E essa função? Saiu daqui. Certo? Função horária da posição por tempo do movimento uniforme, função horária da posição por tempo do movimento variado. Vamos tentar tirar algumas informações daqui. Olha lá, eu tenho um termo que multiplica t, que é a velocidade, e eu tenho um termo independente, que é a posição inicial. Olhando para a função, tem algum termo independente de t? Não tem. Então eu posso falar que a posição inicial desse móvel é 0. E qual a velocidade desse móvel? A velocidade desse móvel é quem multiplica t, mais 3 metros por segundo. Ela vai variar? Não, porque eu estou falando de um MRU. Vamos olhar para essa função. Eu tenho um termo independente, eu tenho um termo que multiplica t, e eu tenho um termo, agora é importante, hein? Eu tenho um termo que multiplica t quadrado, a sobre 2. Então vamos olhar. Tem alguém sozinho? Tem. 1. Então a posição inicial desse móvel é 1 metro. Sistema internacional, tá? S em metros e T em segundos. Eu tenho alguém que multiplica T? Não tem. Então a velocidade inicial desse móvel é 0 metros por segundo. E agora, tem uma manha, né? Tem uma manha. Quem multiplica t quadrado? A sobre 2. Quem multiplica t quadrado aqui? 1. Então, a sobre 2 é igual a 1. Então eu estou olhando para essa função. Eu estou falando de um movimento variado, com posição inicial igual a 1, inicia o movimento em repouso, e a partir de agora ele será acelerado a 2 metros por segundo ao quadrado. Multipliquei cruzado aqui, tá? O que essa aceleração quer dizer? Quer dizer que a cada segundo, sua velocidade vai crescer 2 metros por segundo. Fazendo o mesmo raciocínio das últimas aulas, esses móveis vão se encontrar? Vamos imaginar isso. Um saindo da posição 0 a 3 metros por segundo para sempre, e o outro na posição 1, em repouso, porém a partir de agora sua velocidade vai crescer sempre 2 metros por segundo.
Vai crescer 2 metros por segundo a cada segundo. Então vai crescendo, crescendo. Vão se encontrar? Então, como foi visto na nossa aula de MRU, para verificar se vai haver encontro, o que eu tenho que fazer? Igualar as duas funções. Eu estou fazendo um exemplo um pouco misturando movimento uniforme e variado, mas a dinâmica é a mesma. Para saber se esses móveis vão se encontrar, o que eu faço? Igualo as funções. 3t, para eles se encontrarem, 3t sendo igual a t quadrado mais 1, tem que dar t maior que zero. Vamos resolver isso? Já resolvi aqui, tá? Para acelerar um pouco o nosso processo. Resolvi uma equaçãozinha de segundo grau, usando Bhaskara, né? E no final, encontrei duas raízes, que vocês estão acostumados a chamar de x, mas como eu estou falando de física, eu estou chamando de t. Um t igual a 2,61 e outro t igual a 0,38. Nesse meu exemplo, os móveis irão se encontrar duas vezes. Ah, Gabriel, isso faz sentido? Vamos pensar. Um parte do 0 a 3 metros por segundo. O outro parte do 1, essa reta está em metros, tá? Tinha esquecido de colocar. Parado. Mas aí vai começar a crescer a velocidade. Olha, o móvel que está atrás ultrapassa o que está na frente. Mas como o que está na frente tem aceleração, a velocidade começa a crescer, crescer, crescer. O que acontece? Ele é reultrapassado. Esse exemplo eu vou mostrá-lo graficamente, vocês vão ver que existe uma perfeita fusão entre a matemática, né? Encontrei dois t's maiores que zero, e vocês vão ver que lá nas nossas retas, uma reta e uma curva, claro, né? Vão ter dois pontos de interseção, que serão os dois valores de tempo em que eles irão se encontrar. Para achar as posições, só substituir lá. Eu não vou substituir não, que a gente vai ver no gráfico mais ou menos a posição. Bom, galera, como era esperado, vocês podem ver que a curva azul e a reta verde se interceptam por duas vezes. Essas duas interceptações, como a gente já tinha comentado, né, correspondem aos dois valores de encontro dos móveis. E se você olhar o eixo Y, né, que é o eixo das posições, você vê que os móveis se encontram em duas posições específicas. Aconselho vocês a substituírem os valores de tempo que a gente achou lá nas funções e ver que os valores são esses. Então, no gráfico da esquerda, a gente tem a curva do movimento variado e a reta do movimento uniforme se interceptando duas vezes, assim como a gente já tinha concluído. No gráfico da direita, a gente tem um gráfico velocidade por tempo. Percebam que a reta azul está inclinada. Isso representa um movimento variado, uniformemente variado, porque a velocidade varia uniformemente com o tempo. A reta verde, devido ao fato de não estar inclinada, representa um movimento uniforme, pois a velocidade não varia com o tempo. Bom, pessoal, eu não tinha falado sobre isso, mas eu criei novamente o gráfico velocidade por tempo da nossa função, que v era igual a 0 mais 2t, né? Aqui eu coloquei só 2t. Vocês podem perceber que isso me dá uma reta. Um lembrete importante sobre isso é que a área sob a reta de qualquer gráfico v por t me dá a distância percorrida. Como vocês podem ver nessa situação, até 3 segundos eu formei um triângulo. Ao calcular a área do triângulo, eu sei a distância percorrida pelo Agora eu vou móvel. dar um exemplo que os móveis não se encontram. Esse móvel se desloca em movimento uniforme, com posição inicial igual a 1 e com velocidade igual a 2 metros por segundo. Esse móvel, percebam que ele se desloca com posição inicial igual a 3 metros, tá? Esqueci de colocar aqui. Com velocidade inicial igual a 0, como a gente tinha comentado, a função é S igual a SO mais VOT. Não tem ninguém que multiplica T sozinho, né? Então a velocidade inicial é igual a 0 e a aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado, porque aqui tem um 1, e lembra lá na função, AT quadrado sobre 2, então A sobre 2 igual a 1. Olhando para essa situação, né? O móvel que parte na posição 1 tem velocidade igual a 2. O outro parte na posição 3 tem velocidade igual a 0 e aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Só de olhar, pode ser que vocês não concluam alguma coisa. Mas vamos igualar essas duas funções? 1 mais 2t igual a 3 mais t quadrado. Igualei essas duas funções. Olha o que eu cheguei. Igualando essas duas funções,
E resolvendo essa equação do segundo grau, eu cheguei num delta negativo. Você se lembra o que significa uma equação de segundo grau com delta negativo? Significa que não possui raízes reais. Quem são as raízes dessa função? T. Eu estou falando sobre o tempo de encontro, não é isso? Então o que quer dizer se não possui raízes reais? Esses móveis não se encontrarão. Não haverá encontro. Observem o gráfico. Bom, pessoal, como já era esperado, vocês podem perceber que essa reta e essa curva não se interceptam. Por isso que nós não encontramos nenhum valor de t real. Sendo assim, esses móveis não irão se encontrar. Bom, vamos resolver esse exercício aí. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos vale. Então a gente quer calcular a velocidade e a distância percorrida. Para calcular a velocidade, a gente pode usar essa função. Onde a velocidade inicial é 0 e a final é quem eu quero, né? Então V é igual a 0, vale 2 metros por segundo, após um intervalo de 3 segundos. Então a velocidade do móvel é 6 metros por segundo. E para achar a distância percorrida, eu vou usar a equação de Torricelli para a gente fazer um exemplo com ela. Assim, a velocidade final eu já sei que vale 6. A inicial eu também sei que vale 0. 2 vezes 2 vezes delta S. 36 igual a 4 delta S. Esse móvel variou sua velocidade de 0 até 6 metros por segundo em 3 segundos. E durante essa variação de velocidade percorreu uma distância de... Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de movimento variado. Curtam a página aí, compartilhem com seus amigos, dê aquela força aí pro canal bombar para conseguir seguir fazendo outros vídeos aí para vocês.